Falar de venda B2B, tá? É um formato aí que tem sido muito falado no mercado, muito cogitado. Então a gente hoje vai falar um pouquinho aí de venda B2B e como que a gente pode colocar de fato os nossos serviços e os nossos produtos no mercado para que a gente tenha sucesso nesse processo, tá? Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma terça-feira que a gente está aqui e a gente em mais um ritual aí semanal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Michael. A gente toda terça-feira se reúne para falar sobre teses que podem construir de fato os nossos negócios e essas teses a gente utiliza aqui dentro do escritório para os nossos próprios produtos, né, e também para os produtos que a gente está construindo. Bom, pessoal, todas as vezes que eu converso com algum empreendedor e que ele vai falar sobre venda B2B, né, sobre como colocar o produto dele dentro das empresas e no mercado, eu sempre me deparo com aquela ilusão de que, Michael, eu tenho que construir um pitch de vendas perfeito, meu pitch de vendas ele tem que ser impecável, eu preciso que as pessoas olhem para aquele pitch e eles consigam entender tudo que eu faço, tudo que eu entrego, mas na prática, quando isso vai acontecer, né, eu vejo sempre que recai sobre o coitado do pitch, né, ou da apresentação de um produto, a responsabilidade e o fiasco também de apresentações que não são muito bem sucedidas. E existe um motivo para isso. Né? O motivo é porque existe, de fato, uma ausência de uma arquitetura de produto. Quando a gente consegue pensar nessas arquiteturas de produto, a gente, de fato, consegue construir uma apresentação que ela vai ser coesa no mercado, tá? Ela vai conseguir demonstrar aquilo que resolve, de fato, para as pessoas certas. Um ponto muito importante, quando a gente vai falar de venda B2B, a gente precisa entender que, diferente de venda B2C, que você vai lá e fala assim, não, aqui eu vou desenhar o meu cliente ideal, a minha persona, o comportamento dessa persona. Tá? Dentro de uma cadeia de venda B2B, vai existir diversas pessoas ali dentro. Vai existir diversas personas, e essas personas elas têm papéis importantes. Aqui a gente tem pelo menos 3 dessas personas, né? Então eu posso ter ali o decisor da empresa, é o cara que vai olhar para números, o cara que vai olhar para de fato a necessidade que precisa daquela contratação. Eu posso ter o usuário, quem de fato vai utilizar o meu serviço ou o meu produto ali dentro daquela empresa, e eu tenho ainda quem paga, né? E para cada um desses modelos ou desses formatos, a gente acaba tendo ali um comportamento um pouco diferente na hora de apresentar o nosso produto. Se a gente não tem muita clareza de que a gente lida com personas diferentes ao longo do tempo, o que geralmente vai acontecer é a gente utilizar a mesma abordagem para pessoas diferentes, com intuitos diferentes, com objetivos diferentes e com visões diferentes. O decisor ele vai olhar para um lugar, o usuário vai olhar para outro. Quem está pagando vai olhar para outro lugar. No fim do dia, todos eles estão comprando o mesmo produto ou o mesmo serviço, a diferença é qual é o ângulo que está sendo analisado. E isso, muitas vezes, é um grande complicador no processo de vendas. A gente aqui dentro do escritório, por exemplo, nós temos várias empresas de serviços que nós atendemos, que elas produtizaram os seus serviços,
E sempre existem aquela falácia no mercado que é basta você ter um pitch muito bem construído. E quando essas pessoas vão para o mercado, elas percebem que não é muito bem assim. Então elas vão começar a perceber que elas vão lidar com personas diferentes, com comportamentos diferentes, e o que vai mudar na prática é o ângulo que eu estou mostrando no meu produto. É de qual ângulo que elas estão enxergando esse produto. Como que elas estão vendo. No fim do dia, é o mesmo produto, é o mesmo serviço produtizado, o que muda é o formato com que está sendo analisado. E, de fato, quando a gente analisa esses três padrões, a gente vai perceber que é o seguinte: quando eu estou falando para o usuário, a primeira coisa que ele quer entender é o seguinte: olha, eu vou reduzir o meu nível de fricção, eu vou ter menos trabalho, isso é funcional, isso funciona. Michael, mas pode acontecer de, às vezes, o meu produto ele ter as três pessoas no mesmo papel? Pode acontecer, né? Às vezes no Brasil a gente não tem esse nível de estruturação de empresas, mas pode acontecer de às vezes uma pessoa está ocupando dois papéis ou os três papéis ao mesmo tempo. O que vai mudar é o comportamento dela ao longo da jornada. Então, se ela está naquele momento, neste papel de usuário, a primeira coisa que ela vai pensar é se isso funciona. Esse negócio funciona, isso roda, esse serviço que eu comprei, ele reduz meu nível de fricção, eu vou ter menos trabalho aqui dentro. Né? Isso, isso entrega o que foi me prometido. Lá atrás me fizeram uma promessa que esse produto, que esse serviço iria resolver uma dor. De fato, está resolvendo essa dor? E quando o teu cliente ele está nesse papel de usuário, ele exerce ali dentro uma influência. Ele é aquela pessoa que fala bem, fala mal, ele é aquela pessoa que sempre vai deixar ali aquele comentáriozinho, que dependendo do comportamento que se está sucedendo ali dentro, isso pode ser a gotinha d'água para gerar um cancelamento de contrato ou algo assim do tipo. Mas existe esse papel do decisor, que basicamente o decisor ele vai olhar para dois lugares específicos. O primeiro é esse dinheiro que eu vou aportar, qual vai ser o investimento que eu vou ter dele? E qual é o risco? Se caso isso der errado, se isso não funcionar, né, o que eu estou perdendo na prática? Então, quem ocupa esse papel, nesse momento, ele vai estar olhando para o teu produto e fazer a seguinte pergunta: se eu comprar este produto ou esse serviço, qual é o retorno que eu vou ter sobre o investimento? Então, no fim do dia, o que ele quer validar? Ele quer validar o resultado disso dentro da empresa. Ele quer entender o quanto você aumentou ou você reduziu de custos para ele. Nesse momento, esse papel ele passa a ser um papel determinante. É ele que vai dizer o seguinte: não, realmente, então a gente vai comprar esse serviço ou esse produto. Mas eu tenho ali também a turma do financeiro, que dependendo do porte da empresa, né, ela é a que mais vai questionar esse quesito do retorno sobre o investimento. Então, veja só, de um lado eu posso ter um colaborador ou um diretor que vai sempre questionar o retorno sobre o investimento. Do outro, eu posso ter um colaborador ou um diretor que sempre vai questionar se você prometeu enquanto funcionalidade e você está entregando aquilo que foi prometido. Ou seja, no fim do dia, quando a gente analisa um processo de uma entrada de mercado B2B, duas coisas são relevantes. Eu estou, de fato, resolvendo a dor que eu prometi que ia resolver, e eu estou, de fato, gerando um ROI ali dentro
está, de fato, gerando um retorno para aquele investimento que está sendo feito? Quando a gente analisa isso, a gente precisa tirar todo o amor, todo o apego que a gente tem para o produto ou serviço que a gente está implementando ali dentro, ou o serviço produtizado, e começar a olhar de uma forma um pouco mais racional para esses lugares. E começar de fato se perguntar: será que eu estou resolvendo mesmo o problema? Será que eu estou gerando um retorno sobre esse investimento? Qual é esse retorno que está sendo gerado? Quando a gente começa a pensar nisso, a gente vai evitar cair naquela armadilha de explicar para a pessoa errada o item errado. Quando a gente leva para o mercado só esse quesito de o usuário, quem usa o meu serviço, quem vai utilizar o meu serviço, quem vai, de fato, utilizá-lo ali no dia a dia, quando a gente tem só esta visão, o que é muito normal, principalmente quando a gente está modelando um serviço aqui dentro do escritório, é muito comum eu ver os clientes só olhando para quem vai consumir aquele produto. Mas, às vezes, eles não conseguem enxergar o sujeito que vai pagar por esse produto ou quem vai ser, de fato, um decisor ali dentro. Quando a gente não leva em consideração esses ângulos, a gente definitivamente começa a criar argumentos ou teses que muitas vezes eles não são uma verdade para justificar a não entrada no mercado. Às vezes eu só não consegui demonstrar de forma clara, prática, o ângulo certo para a pessoa certa. Quando a gente pensa nisso, a gente vai descobrir que vão existir ali 3 camadas básicas para vocês utilizarem aí no dia a dia de vocês. Certo? Essas 3 camadas, sempre quando você estiver apresentando o teu produto ou o teu serviço, ou construindo a tua apresentação, você vai precisar sempre lembrar delas, que basicamente é a camada 1, é a camada do usuário. É quem vai usar o seu serviço ou o seu produto. Se essa pessoa vai utilizar o seu serviço ou o teu produto ali dentro, certo? Quando a gente percebe essa camada, o que a gente precisa responder de uma forma prática para esse sujeito? Primeiro, como que isso aqui funciona? Cara, como que esse serviço teu funciona? Na prática, como que você vai entregar o que você está me prometendo? Quais são os estágios de entregas aqui dentro? Quais são as entregas materiais? O que eu vou receber no fim do dia? Quais são as dores que você está resolvendo para esse sujeito? O que você resolve de forma prática? O que com a sua chegada, vai deixar de existir ali dentro? Porque você vai conseguir construir isso bem. Essa é uma camada que a maioria se preocupa com ela. Quando você vai olhar para um produto que ele está no mercado, muita gente se preocupa com o usuário, o que é natural, é comum e faz parte do processo. Porém, todavia, a gente precisa olhar para a camada do negócio, porque não basta eu dizer que eu resolvo um problema. Eu preciso mostrar o seguinte, tá? Eu resolvo esse problema e qual é o ganho que a empresa tem ao resolver esse problema. O que ela está ganhando e o que ela está deixando de perder. Só que não faz sentido você trazer para uma reunião ou para uma estruturação de um produto B2B simplesmente aquelas falácias, né? Não, porque comigo o seu negócio ele vai crescer X vezes mais, ou você vai deixar de perder X itens dentro do teu negócio. Não faz sentido
a gente simplesmente falar isso. Eu preciso provar. Ou seja, eu preciso criar ali dentro métricas palpáveis que quem está me contratando vai conseguir mensurar e dizer o seguinte, olha, realmente, a empresa saiu de X para X, aqui a gente ganhou Y, aqui a gente deixou de perder, então, se a gente deixou de perder, a gente também está ganhando, certo? Então, com essas métricas, a gente, de fato, consegue validar que isso tem, que esse produto, ele, ou esse serviço produtizado, ele tem um impacto efetivo dentro do negócio. Ou seja, isso precisa estar contido dentro do teu produto. De alguma forma, esse produto que você tem, ele precisa ser mensurável. Eu me lembro de uma vez que a gente estava modelando um produto aqui de uma empresa, que era uma empresa de aviação agrícola, né? Ou seja, esses aviões que passam por cima da lavoura, né, fazendo as aplicações. E aí, o meu cliente, ele sempre trazia um determinado item que era, não, com a aplicação aeroagrícola, você vai ter uma velocidade a mais de aplicação, você consegue aplicar na janela correta. E aí a gente começou a levantar questionamentos do tipo, olha, cliente, isso é um óbvio. Aplicar na janela correta é o mínimo que qualquer empresa que defende, que faça aplicações de defensivos, ela tem que fazer, ela tem que aplicar ali dentro. E aí a gente começou a fazer algumas investigações, a gente começou a descobrir que existiam alguns estudos que provavam que, ao você aplicar, utilizando as aplicações aéreas, você reduzia o amassamento da planta. Então, se eu estou reduzindo o amassamento da planta, né, basicamente eu estou deixando de perder. Porque se você pegar aqueles tratores que aplicam, né, eles acabam amassando a planta de alguma forma. Por mais cuidadoso que seja ali o aplicador, por mais profissional que ele seja, por mais experiente que ele seja, ele sempre vai fazer ali vai amassar algumas plantas. Nesse processo de amassar algumas plantas, essas plantas elas não vão, de fato, germinar, ou seja, elas não vão produzir. Então, esse sujeito começa a perder. Com a aplicação aérea, a gente começou a descobrir, tinha estudos científicos que provavam isso, que com a aplicação aérea, você reduzia esse número de amassamento. E aí eu não me lembro, depois eu posso revisitar, né? Se eu não me engano, era algo entre 1,8 sacas por hectare que ele deixava de perder porque ele não tinha ali um amassamento das plantas. E aí, no fim do dia, a gente fazia ali uma conta para aquele cliente, mostrando, olha, com uma aplicação com trator, você tem esse nível de produtividade dentro da sua lavoura. Com uma aplicação aeroagrícola, você vai ter esse nível de produtividade dentro da sua lavoura. E a gente deixava ali dados muito claros e métricas muito bem definidas para que, pós a colheita, esse cliente pudesse fazer uma mensuração e ele pudesse falar assim, realmente eu tive uma quantidade menor de amassamentos, eu perdi menos, logo eu passei a ganhar mais. Ou seja, não bastava a gente ser eficiente no processo de aplicação enquanto usuário. Eu precisava provar que, ao consumir aquele produto ou serviço, né, ele tinha ali dentro um ganho que ele conseguia mensurar. Ou seja, isso, de uma certa forma, precisa estar embutido nesse serviço que você entrega. Isso precisa estar claro para o teu cliente ali dentro. E a gente emitia um relatório, sempre ao final das safras, falando assim, olha, você fez X aplicações, por isso você deixou de perder Y, blá, blá, blá. E aí o sujeito, ele fazia ali um parâmetro entre os anos anteriores que ele não utilizava
uma aplicação aeroagrícola. Então, perceba que quando você olha para o usuário, porque ele precisa utilizar isso de alguma forma. Né? Então, ali a gente tinha um usuário, você tinha um gerente da fazenda, você tinha um agrônomo, você tinha as janelas corretas de aplicações. Quando eu vou além disso, eu começo a entrar na camada de negócio, eu agora tiro esse jogo da subjetividade e trago para algo mais objetivo, mensurável, que vai justificar o preço que eu vou cobrar. Só que ele passa a ser ainda maior quando eu entro no jogo da camada do investimento, que é, se eu falei para ele para que serve o meu produto, se eu falei o que ele ganha com isso, a pergunta final dele vai ser quanto isso me custa. Então eu preciso ter muito claro, né, eu preciso ter uma clareza, o meu modelo de precificação, como que eu estou cobrando desse cliente. E eis aqui um grande problema para as pessoas do mercado de serviço. Que muitas vezes elas não sabem estruturar essa precificação. Eu já vi muitos prestadores de serviço perderem venda porque a explicação dele de precificação estava mal feita e mal estruturada. O sujeito ficou com dívida, aliás, o sujeito ficou com dúvida. Se ele fica com dúvida, ele deixa de tomar uma ação, se ele deixa de tomar uma ação, ele deixa de comprar de você. Então, o primeiro quesito aqui na camada do investimento é preciso estar claro quanto custa. Mas também precisa estar claro que o que está incluído. Ó, então eu estou pagando X e eu vou receber A, B e C. É isso? É isso. Só que basta eu apenas colocar o que ele vai receber? Não. Eu preciso colocar o tempo e o valor de retorno que ele tem. Então, por exemplo, vou voltar a utilizar aqui o case de um cliente nosso, aeroagrícola. Então, ali a gente definia o tempo. Então, olha, qual o tempo que eu vou conseguir fazer isso? A gente tinha, ó, você tem que fazer uma chamada para a gente com X tempo de antecedência. Se isso for aplicado X vezes, você consegue ter um ganho de Y e assim por diante. Mas eu também preciso deixar claro para o cliente que tudo é uma questão, no fim do dia, de risco. Pode dar tudo muito certo, pode dar errado. Se caso vier dar errado, o que acontece quando der errado? Aonde você vai aparecer nessa história quando der errado? Ou seja, quanto maior seu nível de clareza aqui dentro, melhor vai ser o teu processo de fechamento. Quanto mais nebuloso a etapa, a camada 1, e, aliás, a camada 2 e a camada 3, quanto mais nebuloso isso tiver, mais difícil vai ser para o teu cliente tomar uma decisão. Então, você tem que deixar isso mais claro e tangível possível. Quando a gente pensa nisso, a gente precisa sempre lembrar que sempre vai ter aquele produto que a gente chama aqui no escritório de a síndrome da demo. Basicamente, o produto nunca está pronto. O produto não sai do papel. O produto está sempre um MVP. Está sempre algo inacabado. Não está estruturado de forma correta. Sempre existe aquele piloto eterno, aquela V1, que é a V1.100, que nunca chega ao fim, que o cara nunca leva para o mercado, porque ele vai fazer testes infinitos. E sempre vai ter aquele produto, quando ele é mal estruturado, que ele tem um escopo reativo. Certo? Ou seja, no fim do dia, o produto ele não foi modelado para o mercado, ele foi modelado para aquele cliente. Porque tudo que aquele cliente pediu existia dentro do produto. Então, pessoal, a gente precisa trazer essa clareza financeira. Isso é um ponto muito importante. Você sempre vai precisar
ressaltar aqui essa clareza financeira. Sempre vai precisar mostrar para ele que é o seguinte, olha, se você estrutura Y, o resultado é Z. Se você estrutura X, o resultado é P. E assim por diante. Então, isso sempre vai precisar estar muito claro nas propostas que vocês forem fazer aí dentro. Para que você consiga fazer isso, né, faz um exercíciozinho aí. Escreve num papel assim. Quando uma empresa contrata o meu produto e o meu serviço, o que essa empresa ganha? Certo? Se a sua resposta for assim, ela economiza o tempo de não sei quem, você ainda está preso na camada de uso, você só está na camada do usuário. Agora, se você conseguir descrever do tipo, reduz a perca de cliente, libera os sócios de processos operacionais cansativos, aqui você já começou a entrar no argumento de negócio. Se você colocar o seguinte, olha, reduz perca de cliente em X%, trazendo um retorno de Y, nossa, aí você saiu da camada de uso, entrou na camada de negócio, ainda passou para a camada do financeiro, que você conseguiu demonstrar o ROI na prática do que é aquele produto. Isso sim é uma estruturação. Agora, se você criar, não, a gente economiza tempo, é porque o nosso produto evita perda. Tudo bem, que perca que é essa que ele evita, quanto de perca está evitando, e assim por diante. Certo? Então, você sempre tem que se perguntar, né? Sempre tem que se perguntar o seguinte, se amanhã uma das pessoas que contratou o meu serviço, ela for mandada embora, eu continuo lá dentro daquela empresa? Michael, não sei, né? Eu não sei, tudo mais. Ou seja, esse processo de estruturação, ele não está claro para você. Isso não está muito bem modelado, não está nem de longe muito bem estruturado. Certo? Então, existe aí algumas mitos do mercado que a gente precisa quebrar eles. Que é, se o cliente, se o usuário está satisfeito, a empresa vai renovar. Não, satisfação garante apenas que esse sujeito vai parar de ficar enchendo seu saco. Certo? Renovação, ela parte de um pressuposto dentro do mercado B2B que você continua gerando valor de forma contínua e esse valor ele é mensurável ali dentro. Sabe aquela outra dor que existe que é primeiro a gente resolve o problema, depois a gente pensa num argumento eficiente. Beleza. Você tentar encaixar um ROI para um produto que ele foi pensado só para resolver um problema operacional, você criou um complicador para você, porque vai ficar difícil você mensurar isso. Certo? Você não vai conseguir mensurar isso na prática. Então, o que a gente precisa pensar? A gente precisa compreender que a gente tem que sair de um modelo que ele é simplesmente pensado num processo operacional por um modelo que é pensado para a estrutura de um negócio. Esse é o ponto importante. Quando a gente sai desse jogo de um produto que ele foi só responsável por resolver demandas operacionais, a gente vai ser precificado pelo mercado. Agora, quando eu entro no jogo e falo o seguinte, a gente resolve problemas relacionados a negócios, aí a gente começou a jogar outro jogo. É a hora que o mercado do B2B ele começa a olhar para você com bons olhos. Certo? Então, isso precisa ficar claro. O que muda muitas vezes? O que muda muitas vezes é o ângulo que você está mostrando. Às vezes você vai continuar executando a mesma coisa, mas você mostrou isso de um ângulo diferente.
Então, turma, sempre que vocês forem pensar num produto para ir para o mercado, e vocês vão estruturar principalmente para o mercado de B2B, vocês precisam pensar nessas 3 camadas. Eu resolvo os problemas operacionais? Check. Eu resolvo problemas de negócio? Check. Eu resolvo problemas de investimento? Ah, sim, Maicon. Então, de fato, esse teu produto, ele está 100% pronto para ir para o mercado, principalmente no mercado B2B. O que eu quero trazer aqui para vocês, né, para vocês utilizarem de forma prática? Primeiro item, né, tenta descrever o que a empresa contrata de você. Tenta deixar isso bem claro no papel. Olha, quando as pessoas me contratam, elas me contratam por essa e essa razão. Depois que você conseguir fazer isso, tenta auditar teus resultados, ou tenta auditar os teus entregáveis, né? Esses entregáveis, qual é o impacto que ele gera dentro do negócio de forma tangível ali dentro? Depois disso tudo, que você tiver tudo isso mensurado, aí sim você vai começar a entender quem é de fato o decisor real. É o usuário na ponta? É o decisor? É o cara do financeiro? Quem que de fato vai comprar meu produto? E aí você vai começar a estruturar argumentos para o sujeito que vai comprar o teu produto. Certo? No fim de tudo, pessoal, no fim de tudo, a estrutura que vence é um produto que ele foi construído para o usuário, ele é adorado por quem decide, certo? E a pessoa que aprova não cria problema contigo, porque você conseguiu validar para ela qual era o ROI que vai ter ali dentro daquele negócio. Então, ele serve para quem usa, para quem decide e para quem paga. A gente sempre precisa ter isso em mente. Todo produto que vocês forem estruturar dentro da empresa de vocês, precisa estar muito claro isso. Quem usa, quem decide e quem paga. Às vezes vão ser as mesmas pessoas. Às vezes vão ser pessoas em cadeiras diferentes. E às vezes você só vai mudar a abordagem de acordo com o estágio daquela mesma pessoa. Mas que a gente passa por essas 3 pessoas, a gente passa. Às vezes sendo as mesmas, às vezes sendo diferentes. Mas para todas essas 3 pessoas, a gente precisa mostrar um ângulo diferente do nosso produto ou nosso serviço. A gente precisa olhar e dizer o seguinte, olha, para o sujeito que usa, tá aqui, ó, tudo que eu entrego, o que eu prometo, o que eu resolvo. Para o sujeito que está decidindo, está aqui os resultados tangíveis, está aqui a forma de você mensurar. Para o sujeito que paga, está aqui, ó, você investiu X, você recebeu Y. Se a gente consegue fazer isso ao longo da jornada, obviamente a gente consegue ter não só um sucesso maior de venda, como um sucesso maior de retenção dentro dos nossos negócios. E, Michael, vocês usavam isso de primeira? Não, a gente foi aprendendo isso com o tempo. Com o tempo, a gente foi entendendo que não bastava eu ter um serviço produtizado pensado apenas para o usuário. Eu precisava pensar na cabeça com a cabeça de um decisor. Eu precisava pensar com a cabeça de quem estava pagando. E assim por diante. Se a gente começa a olhar esses ângulos e se mover nessas posições para você enxergar de forma diferente, você vai conseguir entender que muitas vezes você está só batendo na tecla ali do usuário porque é o que é comum no mercado, é o que é mais fácil e é o que é mais prático de fazer. Então, turma, pensem nisso. Quando vocês estiverem ali estruturando o produto de vocês, quando vocês estiverem apresentando, pensem nisso, que é assim. Tá claro para quem usa? Tá claro para quem decide? Tá claro para quem paga? Se isso está claro, vocês estão no caminho certo. Vocês podem ter certeza
que isso vai aumentar o número de vendas de vocês, isso vai aumentar o número de retenção e assim por diante. Se um desses pilares eles deixam de existir, desses 3 pilares, se um deles param de existir, pode ter certeza que você passa a ter mais dificuldade na hora de vender teu produto. Perfeito, turma? Então, a todos que estavam com a gente aqui, muito obrigado por mais uma terça-feira. É sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês. E é sempre um prazer muito grande preparar todo esse conteúdo para vocês. O que eu trago aqui não é o que a gente simplesmente leu em um livro, é o que a gente aplica. É o que a gente aplica para a gente, é o que a gente aplica para os nossos clientes, é o que de fato a gente vê funcionando dentro do mercado. E eu tenho certeza que se vocês pararem para fazer essas reflexões, vocês vão conseguir perceber que isso vai gerar algum resultado para vocês aí dentro. Isso é um fato. Pelo menos ou aumentar a venda ou conseguir reduzir o número de perca de contrato. Perfeito, pessoal. Então, mais uma vez, muito obrigado por mais uma terça, tá? A gente se encontra aqui na terça-feira que vem para mais um Em Tese, certo? E quem desejar ter aí a apresentação, vocês podem mandar um alô para o Felipe lá no grupo, tá? O Felipe depois vai mandar uma mensagem para vocês lá no grupo, se disponibilizando. Vocês podem mandar um alô no privado. A rotina e o ritual continuam o mesmo. Vocês pedem para ele a apresentação ali, ele encaminha para vocês no privado para a gente não ficar enchendo o nosso grupo de arquivos. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado e eu espero vocês na nossa próxima terça-feira. Um abraço, turma. Excelente semana.